Olá, pessoal. Agora são 15 horas e 11 minutos do dia 21/4 de 2020. Vamos para mais uma autópsia moral, então? Antes disso, né? Meu nome é Luciano Ayan, na verdade é pseudônimo para Carlos Augusto Afonso, né? Mas, enfim, mais uma autópsia moral e hoje a gente vai concluir isso aqui, né, com o tema do chavismo de direita, né? Porque parece que a, essa tropa aí, o bolsolavista, ficou com o traseiro todo ardidinho, né? Ficou com butt hurt, porque não admite ouvir a verdade, né? Isso é mais doloroso para figuras desses liberais guedistas, né? Porque eles sempre enganaram os outros, né? Dizendo, não, a gente gosta da liberdade. E agora está defendendo um chavismo de direita extremamente autoritário. Então eles ficam bem irritadinhos, né? Então a gente vai mostrar aqui, né? O que é isso aí. Mas antes, nós vamos começar com alguns picaretas, né? A gente começa com alguns exemplos e depois, lá no final, né, do meio para o fim, a gente fala então do chavismo de direita, né? Enfim, vamos lá. Nós temos aqui, né, começando com o Romeu Zema. O Romeu Zema disse, né, que ele para defender o Bolsonaro, né? O Romeu Zema é uma figura, assim, ele é realmente bajulador. Ele é degradante no estilo dele, né? E falou, né, que tem muito hoje totalitarismo contra o presidente Bolsonaro. O que é totalitarismo para ele? Agora, totalitarismo para ele é ficar criticando. Quer dizer, então o presidente faz jogos de dissonância cognitiva todo dia, mensagem contraditória, ambiguidade, vai esticando corda, interrompendo padrões. Se você aponta isso, é totalitarismo agora, entendeu? Então, quer dizer, o dia que esses tipos aqui ficavam criticando o PT na época, né? Não, olha aqui o arroba autoritário, não sei o que eles falavam isso, então era totalitarismo. Então, Zema, se for assim, você é totalitário. Porra, é linguagem carregada. Se você pergunta, me defina aí qual é o termo totalitarismo, o cara não vai, né? Esses caras estão numa vibe de ficar inventando definição para termos que a linguagem para eles já não tem mais sentido. Não tem. Quando ele fala democracia e autocracia, pode ter certeza que tem nada a ver. O totalitarismo não tem nada a ver, né? Quer dizer, criticar político agora virou totalitarismo. Porra, né? Enfim, também essa mania aí, né, de querer intimidar os outros, né, para evitar que os outros critiquem, né? Gente, ridículo, tá? Aí tem aqui o Evandro Pontes, né? Evandro Pontes, puta que pariu. Olha o que ele posta. Gostam tanto de bases científicas, entre aspas, mas até hoje não vi sequer um dado objetivo científico para essas decisões do Dória. Suas decisões com a desculpa do vírus chinês são todas políticas. Pá. É um pacote de truques aqui, né? Ó, começa aqui com esse gaslighting, né? Com a autovalidação, né? Do tipo, o cara já entra no debate assim, né? E também ele já junto com um duplo vínculo, né? Fala assim, não vi. Então a pessoa se submete a ele, cai no truque, aí já se dá mal, né? Na verdade, não adianta, não existe negócio assim, eu não vi. Não, ou você apresenta suas evidências em contrário, ou não apresenta. Ou você refuta ou não apresenta. Eu não vi, nunca vi, não sei. Gente, isso aí é palhaçada, né? Então ele já começa com gaslighting, né? E o duplo vínculo, porque ele já começa dando pose assim, não, ó, aqui é verdade, né, tal. E aí começa já implementa o duplo vínculo para poder dizer que ele que diz o que é certo e errado, né? Aí ele fala assim, não vi sequer um dado objetivo, né? Então, dado objetivo, o que é que ele quer dizer por dado objetivo? Ou ele tem argumentos ou não tem. Se você tem um número de informações mais embasadas pela ciência e vocês têm o quê? Pseudociência do outro lado, aí não tem jeito, né? Então, não, então nunca vi um dado objetivo. O truque é muito similar com aquele utilizado na época da discussão sobre terra plana de Olavo de Carvalho, né? Então ele fala assim, ditadória, né? É o de sempre, né? Quer dizer, se você faz cumprir a lei na questão da pandemia, né? E não alinha, não se ajoelha pro líder dele, então é ditador, né? Aí ele fala que as decisões do Dória são com a desculpa do vírus chinês, né? Que também aqui, ó, vírus chinês já é outro exemplo de linguagem carregada, né? E a leitura mental, quer dizer, então as decisões do não tem, né? Nenhuma justificativa, né, de acordo com a pandemia, né? A decisão dele é política, né? E aí ele termina de novo, então, com mais um gaslighting, né? Por quê?
Porque na verdade é o seguinte, o cara quer definir, ele está rotulando, né? Assim, classificando ele como o portador da verdade, que também isso estende duplo vínculo, né? E você como político. Então, quer dizer, você não tem discussão. É assim, não. Olha, você é uma pessoa que tem interesses. Tá, mas a própria pessoa que está falando isso tem interesses. Não, ele tem que fingir que ele não tem e que você tenha. Então, é um pacote aqui, né, de gaslighting para fragilizar a, a consciência, né, a integridade daqueles que caem no truque, né, do lado de fora, né, uso duplo vínculo para poder dizer que só ele que valida, né, um monte de linguagem carregada, leitura mental, impõe intenção no outro e depois vai fechando isso de novo com esse mesmo pacote. É puro truque. Flávio Gordon. Flávio Gordon é outro, né? Então, o que ele cita uma frase do Stalin, de 23 de março de 1946, dizendo o seguinte: atribuo grande importância à ONU, pois que é um importante e essencial para a preservação da paz e da segurança internacional. Tá. Isso é uma falácia, tá? Isso é uma falácia muito básica, né? Porra, é igual aquele A de Hitler, né? Se por exemplo, você aparece assim, o Hitler, né, tá tomando um copo de leite, né? Então, o problema tá com leite? Ah, pelo amor de Deus, né, gente? O fato de Stalin ter elogiado a ONU, principalmente no pós, foi no pós-guerra, aonde havia um clima político para isso. Não significa nada em termos de autoritarismo da ONU. Aliás, a ONU ela tem sido um desafio para sistemas autoritários, porque você expõe. Né? Quanto maior exposição, menos isolamento, maior dificuldade é para sistemas autoritários. Embora a ONU cometa erros lamentáveis, erros morais, inclusive, atitudes imorais, por exemplo, a questão do genocídio em Ruanda, eles foram simplesmente relapsos. Pode ser criticado. Agora, esse tipo esse truque aí dos teóricos da conspiração dizendo a ONU não presta, pro diabo, viu? Que baixo. Esse cara aí, algumas pessoas elogiaram aquele livrinho dele, a Corrupção da Inteligência, mas o cara é ele é muito baixo nível, né? Nossa. Guilherme Fiuza, tá? Olha o que ele escreve aqui. Agora vamos pegar mais um desses liberais guedistas aqui, né? A gente falou de dois olavistas, né? E começamos com o Zema, agora vamos falar do Guilherme Fiuza. Então ele fala assim: teve um caso que um sujeito foi preso porque estava descumprindo o isolamento e ele teve um ataque epilético durante a prisão, a hora que ele estava sendo preso. Lamentável, eu acho lamentável isso aí. Só que aí, olha o que ele fala. Aonde estão os democratas de cativeiro que todo dia anunciam a volta da ditadura? Eles perdem a voz quando a ditadura de verdade aparece ou são sócios dela? Primeiro, não tem nada a ver isso com ditadura. Você prender alguém que está descumprindo uma regra, especialmente numa pandemia, não tem nada a ver com ditadura. Você pode criticar a ação policial. Então, olha só, ele usa esse tipo de linguagem carregada para manipular termos ditadura e democracia, né? E ele também usa chantagem emocional. Ele quer apelar, né, a um senso de culpa que as pessoas não devem ter. As pessoas podem até criticar, sim, o excesso de uma ação policial. Agora, a aplicação da lei não tem jeito. Isso você não pode rotular isso aqui de ditadura. E achar que você, não, onde você, como defensor da democracia, não tem isso, a questão da defesa da democracia não faz parte disso. Ele sim defende um presidente que é de orientação autoritária. Quer reduzir base, e a gente vai ver o porquê ainda, até o final. Tá? E, claro, né, e tenta apelar, né, aqui ao pensamento mágico das pessoas, porque esses caras estão o tempo todo agora com a teoria da conspiração. Ah, nós somos vítimas de governadores ditadores, vítimas de um STF ditador, vítimas de um Congresso ditador, vítima de uma mídia ditadora. Todo mundo é ditador, menos o quê? Menos o presidente que foi à rua no final de semana com manifestantes em favor do AI-5, né? Tá vendo? É uma reversão da realidade. Esses caras aí já estão, né, estão indo por tudo ou nada mesmo na baixaria de discurso, né? Então, aí ele fala, em um outro tweet, o Fiuza fala assim, que o pior da pandemia ainda está por vir. Tradução, continuem trancados em casa até a destruição total, mas não se preocupem que a ditadura chinesa virá comprar todos vocês a preço de pastel de banana. É o uso da teoria da conspiração, pensamento mágico, que esses caras sempre precisam desse inimigo externo, né? Dentro da teoria da conspiração, e fica aí doutrinando fobia no pessoal, né? Para poder estimular desengajamento moral. Esses caras aí, né, recheado aí, né, desse clima do medo, essas coisas, né? De novo, ele está pegando esses eventos aí, que o vírus iniciou na China, então agora, se você apoiar o isolamento,
então você está prestes a se tornar vítima da ditadura chinesa. É esse nível mesmo, né? Ai, viu? Aí tem o Leandro Ruschel, eu vou falar de alguns posts dele aqui, e eu vou deixar para o final aquele que fala sobre chavismo de direita, né? E os outros que eu vejo aqui, né? Então vamos falar aqui, ó. Teve um do Leandro Ruschel, que ele fala assim: você percebe o quanto a extrema imprensa, linguagem carregada, né, que é uma manipulação de termos, é um rótulo que ele está criando, é podre quando nenhum veículo sequer abre investigação sobre a conspiração entre Rodrigo Maia e o presidente petista da OAB para a criação do processo de impeachment de Bolsonaro. Extrema imprensa participa da conspiração. Então ele está tentando aqui, né, uma chantagem emocional. Vocês deveriam fazer isso e não fizeram. Né? Que também você tem um pouco assim de gaslighting para você poder questionar o senso de integridade do outro. Né? É uma chantagem emocional com gaslighting também. Né? Ele quer cobrar indevidamente, é aquele negócio. Né? Você pega, é como se fosse uma seita assim, tipo Nexon, marca alguém a ferro e fala: você deveria estar me agradecendo por isso, que ninguém ainda está me agradecendo por isso. Porra, né? E ele, aí ele, como essa é uma teoria da conspiração sem prova alguma, né? E aí ele tá dizendo, não, vocês ainda não falaram da conspiração, então vocês participam dela. O que ele tá usando aí? Aquele pacote do túnel de realidade, né? Dentro de uma realidade paralela, ou seja, ele já não liga se é verdadeiro ou falso. O Roberto Jefferson falou, então é verdade. E aí eles vão repetindo. Igual como se fosse aquele dia que o Hans River falou na CPMI das fake news, falou que atacou a repórter Patrícia Campos Melo, a acusou e começaram a falar, a difundir como se fosse verdade. É a tempestade de merda do Steve Bannon, realidade paralela, mas aqui, quanto ao túnel de realidade, o que ele está fazendo? Ele está usando o pensamento mágico, de acordo com a teoria da conspiração que agora o Roberto Jefferson criou, junto com as teorias da conspiração dos olavistas, e ele usa também a técnica, né, da lógica inquebrável. A lógica inquebrável é quando ele coloca um código lá dentro para dizer o seguinte: você não está aqui, então, denunciando essa teoria da conspiração aqui, então você participa dela. Pô, aí é fácil, né? Ou você acredita que aí, com essa lógica inquebrável, você usa também, implementa um duplo vínculo, né? Que é assim, ou você acredita, ou vocês vêm comigo nesta crença aqui, ou você participa da conspiração. Ou você acredita na minha teoria da conspiração, vamos junto, ou você participa da teoria da conspiração. Aí é um duplo vínculo, né? Aí fica fácil, né? Para quem não descobre o truque. Duplo vínculo é sempre truque, tá? Aí ele faz uma pergunta em outro tweet. Pergunta aos universitários: se o chefe do executivo, do legislativo ou do judiciário resolverem dar um golpe em conjunto ou individualmente, quem poderia impedir a implementação de uma ditadura? Quem? Seria o Batman? Bom, primeiro que ele tem que definir o que é golpe. Golpe do que? Golpe de Estado? Você quer fazer um golpe de Estado com diluição de poder? Com base em quê? Quais são os exemplos que você tem? Você pode ter, por exemplo, num sistema parlamentarista, você tem, né, o primeiro-ministro que, né, que, na verdade, você pode demitir. Né? É só isso. Né? Agora, isso não é golpe. Isso é algo, né, institucional. Não existe. O que é e você dar um golpe para a implementação de uma autocracia? É isso que você está falando? Você vive numa democracia, então você quer reduzir base, o número de pessoas com quem se negocia. Tá, então dá exemplos, defina golpe. Isso aqui, na verdade, é tipo dilema, né? Na verdade, você começa a acusar, é assim que você faz, viu, o Ruschel, né? Vamos explicar o truque teu, né? Todo aquele que não é do teu lado é autocrático. Então você começa a ficar elaborando também teses aqui para poder acusar. Mas nem essa é uma tese aqui furada. Explica o que é então golpe. Na verdade, você já sabe que você está mentindo, né? Mentindo. Na verdade, você defende um presidente de orientação autocrática, né? E tem que esconder. Então você acusa qualquer um que não se ajoelha para ele de estar planejando um golpe, né? Enfim. Aliás, a história, né, desse tipo de tomada de poder para conversão numa autocracia é para concentrar poder no executivo. Aí ele está colocando o quê? O truque para concentrar poder no executivo, feito por legislativo, STF. Quer botar mais? Quer botar mídia? Bota todo mundo, né? ONGs, todo mundo junto está dando um golpe.
É muita sem vergonhice, né? É muita. Pô, o pessoal não, eles não têm vergonha mesmo. Não tem vergonha. Assim, é- tem na técnica de gaslighting que é você mentir, como eles mentem assim, de maneira confiante. Se todos estão dando golpe, todos, todo mundo está dando golpe. Golpista. Ah, aí você perde. Qual a definição de golpe? Você não vê que é golpe? Você não vê que é golpe? Olha aqui, ó, aquele cara ali, ó, tá vendo? Ele tá mandando na praça ali, e aí ele foi preso. Aí é golpe, tá vendo? Ah, vai se fuder, vai pra casa do caralho. Manipulação das pessoas, sabe? Dá até dó de alguns manés que caem nessa conversa de você, viu? Mas você não tem, olha, você não. Você é muito indigno, viu, Roxa? Deixa eu ver. Tá, esse aqui eu vou colocar no final, que ele fala do chavismo, tá bom? Eu vou voltar depois. E aqui tem uma foto do Fernando Henrique Cardoso com Chaves e o Fidel Castro. É? E aí, olha o que ele escreve. O democrata. Linguagem carregada. Você está manipulando termos. Uma pessoa é democrática se ele mantém uma base ampla ou não. Tá? Uma pessoa é autocrática se mantém uma base ampla ou não. A chantagem emocional de vocês cobra critério dos outros que vocês não aplicam a vocês. Por exemplo, quando o FHC tinha foto com o Chaves, né? Isso não significava que o FHC queria reduzir base ou pediu algo em termos de redução de base. Se vocês tivessem amizade, né? Por exemplo, vários olavistas têm amizade com o Steve Bannon. Se fosse só isso e não tivesse nenhum pedido por redução de base, não seriam autocráticos. Entendeu? Então, esse negócio tirou foto, tu é culpado? Isso aí, não, isso é truque, tá? Isso aqui envolve não só a linguagem carregada, como o gaslighting. Você está fazendo uma cobrança indevida, gaslighting junto com chantagem emocional. A pessoa está você está querendo fragilizar o senso de julgamento das pessoas a respeito até do próprio conceito. Não, não, ó, você tirou foto. Aí você vai criando um novo conceito e usa, né, a chantagem emocional. Por chantagem emocional. Reunião com líderes de Estado, em qualquer lugar, não tem nada para dizer se você é democrático ou não. Para você deixar de ser democrático, você tem que ter ações requisitando uma redução de base ou defendendo a manutenção de uma base reduzida em relação ao que era antes, ou na comparação com outros países. Senão, não é. Vocês inventam termos, tá vendo? Vocês mentem sem parar sobre termos. Né? Aí o Otávio Facuri, ele fez esse tweet aqui, ó. Né? O FHC, ele viu que aquele cara lá, o Jefferson, ou envolveu numa teoria da conspiração. É ridículo isso aí, porque o FHC é a última pessoa a participar de uma teoria da conspiração. Ele sempre entra assim, se você tiver uma... Eu falei teoria da conspiração, é a última pessoa para participar de uma ação orientada a um impeachment. Você tem que reunir primeiro 300 deputados primeiro, para ver então se o FHC muda de ideia e fala, você vai parar de falar que esse negócio tem que deixar sangrar ou você vai, né? Aí, como a coisa foi tão ridícula, o FHC desmascarou, né? Falou, para com isso, né? Porque a gente sabe, se eles exigirem, cadê a prova disso, Jefferson? O Jefferson não vai apresentar. O Jefferson está no desespero aí, né? Raspando o fundo do tacho para ver, para entrar nessa base aí, né? Aí, o que o FHC falou, né? Em entrevista no Estadão, um ex-deputado fala em complô meu com Maia e Dória para derrubar Bolsonaro. Nada mais errado. Não quero tal. Melhor ter paciência histórica, respeito ao voto popular, discordar normal sem derrubadas. Coesão contra o vírus é preciso, não intrigas. Então, o estilo do FHC de política é isso aí mesmo, né? Nossa, na época do impeachment era assim também, tá? Do impeachment da Dilma. Na época do impeachment do Lula, e ele sabe, tá? O Jefferson sabe, ele tá mentindo, né? Aí, olha o que o Facuri escreve em relação ao FHC. Acusou o golpe. Recuo estratégico agora? Não confio em nada do que ele diz. E vocês? Não é você confiar ou não. Você prova ou você não prova. Ou você prova o que você está falando ou não prova. Viu, Facuri? Como você não tem? Aí falou assim, aquele negócio, né? Duplo vínculo, né? Ó, tá vendo? Ó, né? E com xadrez 4D. Você quis, então... não, estou certo. Então você pega aquilo que a pessoa fez e faz uma falsa proclamação de vitória, né? Que é o xadrez 4D. E também aqui utiliza aquele negócio, né? Eu te acusei disso, com duplo vínculo, né? E se você negar, você é culpado. Então, aí você diz
E aí, quando a pessoa mostra, né, fala assim, eu não fiz isso aqui, prove. Ah, então você recuou. Ah, é muita pouca vergonha, hein? Aliás, eu vou só lembrar que em breve vai ter uma análise de todas as mensagens daquele sitezinho Crítica Nacional, né, senhor Facuri, né? A respeito das mentiras usadas para provocar a demissão do Santos Cruz e apodrecer mais a base, né? Vamos ter que fazer mais autópsias morais aí, né? Bom, aí, olha só, um outro tweet dele ele diz: entendo perfeitamente quem pede intervenção militar. Nenhum desses quer ditadura. Ah, se não quer ditadura, então por que ele pede intervenção militar? Né? Quer dizer, não, eu quero uma intervenção militar, quer dizer, um golpe para depois entregar de volta. Ai, ai, ai. Então ninguém quer. Tá todo mundo inocente. Não, que isso. Você pode pedir lá então, se na época do PT eles falassem assim, não, então nós vamos então pedir aqui uma revolução popular para tomar o poder. Mas na verdade eles não querem o poder autoritário, né? Ah, vai se fuder, rapaz. Quem pede sim, quer sim um poder autoritário. Quer. Aí ele fala assim: ditadura já temos hoje, como se vê acima, né? Aqueles casos ali que estão pegando aí para dizer que isso aqui é ditadura. Mentira, né? É aquele que já foi, refutou isso aí o suficiente, né? Ah, não, governadores definindo que é preciso seguir as regras do isolamento, aí isso é ditadura. Ah, puta que pariu também, né? Ai, ai, ai. Ah, as pessoas pedem socorro aos armados para que a democracia volte. Ué, mas se tem leis e as pessoas estão fazendo aplicação da lei, você quer socorro aos armados para. Aí você usou a linguagem carregada, democracia, porque democracia é tudo aquilo que você está definindo, em termos de ajoelhamento para o seu autoritário, né? Então aí você diz assim, não, eu quero auxílio de forças armadas. Ah, mas então isso é força bruta, isso é força acima da lei. Isso é mais típico de ditadura, né? Tá vendo como você troca todos assim, a linguagem para você não tem significado nenhum, né? Aí ele fala: as pessoas querem se locomover, precisam trabalhar e estão sendo proibidas pelos estados. Meu amigo, então tem regras, tem leis, e além de tudo, isso tudo está acontecendo porque o presidente que o senhor apoia não apresentou um plano e não pode apresentar porque ele lidera uma turma de obstrução, né? Por causa de tipos como você, né? Você só sabe fazer obstrução, vocês não pode propor nada, né? Então tá aqui tem de tudo, gente, né? Ele usa assim, primeiro, a linguagem carregada para distorcer o termo democracia, o termo ditadura, né? Ele usa desengajamento moral para minimizar os discursos de quem pede intervenção militar. Não, coitadinhos, eles apenas pedem, mas não querem a ditadura, né? Tá bom, né? E... Não, o cara apenas apontou a arma e disse que ia atirar, mas ele não queria te ameaçar. Não, coitado, né? Aí ele, falando, né, pessoas pedem socorro, que ele está instilando um falso senso de injustiça. É lei. Eu sei que as pessoas podem não gostar, mas não seguir a lei e querer impor uma vontade de um governo paralelo, isso sim é bem autoritário. Vamos aqui um pouquinho mais. Agora, Olavo de Carvalho, né? Olavo de Carvalho, ele fez um post aqui. Agora tudo no Facebook, tá? Isso aqui que eu tinha visto agora era tudo no Twitter. Aí, o Olavo escreveu assim: discordar do nosso presidente é coisa normal. Mas o ódio que os empombadinhos têm dele já é maluquice mesmo. Então ele está querendo dizer o seguinte: ele está usando aquela mesma técnica de duplo vínculo do Reverendo Moon. Não, a ideologia minha é perfeita, tá? E você pode, né, avaliar, né? Mas para você avaliar e reconhecer que ela é perfeita, né, você tem que ter integridade intelectual. E quem cai nisso aí, né? O que ele está querendo dizer? Seguinte, ele vai definir o que é ou não crítica aceitável ou discordância. Mas se a crítica ela for uma crítica efetiva, ele está querendo dizer o seguinte, que isso é ódio. E se você é ódio, então você é apenas maluquice isso aí. Gente, isso aqui é uma mistura do duplo vínculo, né, com a leitura mental, né? E ele está tentando o gaslighting, né? Então, quer dizer, ele está dizendo o que você tem na sua mente, né? E aí ele ainda está tentando, assim, o gaslighting para te pegar e falar assim, não, olha, maluquice. Então, quer dizer, ele está questionando a sanidade das pessoas, né? Que palhaço isso aqui, né? Aí um outro post está dizendo o seguinte, o AI-5 foi uma bosta, mas nunca ouvi batendo em velhinhas inocentes ou estrangulando epiléticos. Quem faz isso são os líderes da sua democracia, jornalistas de merda. Então ele está querendo aqui nesse ataque à mídia, né? Que ele faz, usando a linguagem carregada, né? Quer dizer, por exemplo,
ele define os termos, né, que é democracia e autocracia. Ele está dizendo, não, batendo em velhinhos inocentes e estrangulando epiléticos. Olha, depois do AI-5, tivemos 400 pessoas mortas, pessoas torturadas, violentadas em celas. Vários casos assim, revoltantes. Né? E isso tudo de forma por baixo dos panos. Não é para cumprir lei. Agora, o que nós temos aqui é o seguinte: no caso de uma senhora, que ela pegou e veio com teoria da conspiração e se recusou a cumprir o isolamento e foi presa. Acabou. É a aplicação da lei. Estrangulando epiléticos. Não, aquilo foi um estrangulamento, né? No caso, e aí sim a pessoa teve um ataque epilético. E outra coisa, era cumprimento da lei. Não tem nada de ditadura aqui. De novo, Olavo vai usando o mesmo truque, né, do pessoal ali, né, todos eles. É manipulação completa dos termos, tá? E ditadura. Prestem muita atenção que o bolsolavismo ele vai entrar numa fase que tudo que eles vão precisar agora é tentar implementar uma ruptura com foco numa construção de autocracia. Então eles vão mudar todos os termos, tudo, eles vão tratar qualquer coisa que é não alinhamento a eles como ditadura. E tudo aquilo que o líder fizer, quanto mais autoritário for, é tudo democracia. É a mesma bosta que um Mao Tse-tung, só que numa democracia. Né? Aí ele diz o seguinte: os gritos de AI-5 e intervenção militar não expressam planos políticos reais, como a mídia gosta de fingir para se fazer de coitadinha. São apenas símbolos a que o povão, na sua simploriedade verbal, apela para mostrar a intensidade do seu ódio à elite que o rouba e oprime. Aqui ele está fazendo de tudo, tá? A gente já viu aqui que ele, primeiro, isso é o desengajamento moral, ele está dizendo o seguinte, não, tudo aquilo que... Não, na verdade, ele não quis dizer aquilo, não era bem isso que ele quer dizer, né? Papo furado, né? Se você falou, você tem a responsabilidade. Se você não estudou, o problema é seu. Mas eles querem sim, tá? São pessoas de orientação autoritária. Sempre tem uma parcela da população. Só que agora eles não estão com medo de falar. Eles sabem, essas pessoas, esses velhinhos aqui que ele fala, olha aqui, essas pessoas viveram a época da ditadura. Quem tem 70 anos passou por aquela época, ela sabe o que, que é. Ela sabe o que, que é um AI-5. Deixa de ser mentiroso, viu, Olavo? Então as pessoas sabem sim o que é um AI-5, as pessoas sabem o que é uma intervenção militar, tá? E isso sim, são planos políticos reais, porque as pessoas sabem, não são bobas o suficiente. Se fosse até um pedido por autocracia sutil, ia ficar mais difícil, porque as pessoas não passaram pela experiência, né? Então, não tem mídia que gosta de fingir. A mídia está noticiando o que foi falado lá, tá? E a gente vai ver mais exemplos seus aqui, tá? E símbolos, são apenas símbolos. A puta que pariu, isso aqui de novo tá né, usando a distorção, né, eufemismo, né, e também uma trivialização mesmo, né, como numa forma aí de gaslighting, né. Não, que isso? Confiantemente vai falando, não, isso é apenas só símbolos, não é nada, não é nada não é nada não. Né? E aí ele vai falando assim, usando a retórica populista, né? Não, é apenas o povo, quer dizer, agora ele vira representando o povo, que representa o ódio à elite. A elite é ele que defende. Tudo significante vazio, muita linguagem carregada. De novo, né? Aí, olha só, qual é a técnica, uma das técnicas aqui de chavismo, né? É você apelar a um setor das Forças Armadas. Olha o que ele está falando. Nas Forças Armadas, os soldados e suboficiais são membros do povão. Retórica populista. 100% fiéis ao presidente Bolsonaro. Tá ficando bem nítido aqui, né? Os oficiais e especialmente os generais, já não sei não. Tá vendo? Isso aqui é o quê? Já está escalando no discurso, né? Com a retórica demagógica e vai esticando, vai esticando. Mas não, é tudo apenas, são símbolos, né? Uns símbolos, tá? Você chamar os outros de, né? Quem cai nesse truque, quem não nota essa palhaçada, né? Palhaçada não, isso aqui é uma ameaça séria, né? A democracia. Né? Não, o que, que é? Você que precisa, o que, que você está precisando desses suboficiais aí? Para fazer o que os oficiais não fazem? É? Vamos ver, como é que você vai fazer isso? A gente sabe. Né? Você sabe que está pedindo, né? E está ficando bem claro. Aí ele está dizendo o seguinte, né?
É, ele sempre usa chantagem emocional, né, para dizer, você deveria estar fazendo isso, né? Então, olha só. Se as Forças Armadas, depois de 4 décadas de omissão ante o avanço da comum corrupção, não se mobilizarem nem mesmo para proteger cidadãos inocentes contra agressões e humilhações da parte dos neoditadores estaduais e municipais, elas não merecem mais existir. Ou seja, se você não apoiar, se você não cair nesse, né, ou não aceitar todo esse pacote de truques para a implementação de uma autocracia, então você não merece mais existir. É basicamente isso que ele está fazendo. Então é ambiguidade, né? Vai sempre interrompendo padrões, vê que os pedidos vão aumentando, né? Com a retórica demagógica, fingindo que representa o povo, né? Linguagem carregada e a chantagem emocional, né? Se você não lamber meu saco, você não merece mais existir. Se você não ficar de 4 aqui e eu te enrabar, você não merece mais existir. Você não faz nada, você é tosco, você é um omisso. Se você não fica aqui, né? Ó, eu acabei de aqui, tá aqui, ó, faz xixi no copo, fala, se você não beber aqui, você é um omisso. Vocês veem como é que é assim mesmo. É por isso que seitas destrutivas geram alto nível de abuso. Sectários, esse pensamento sectário é só isso. Eles não têm comunicação honesta. É só truque, do começo ao fim. Você pega 4 linhas assim, você vai achar meia dúzia de truques. Vamos agora falar. Só não, tem mais uma aqui. Eu ia passar por essa, mas não faço. Não, vamos lá. Ele fala assim: aquele bostinha do Mebelê, carregado de processo nas costas, usando o livro do Dr. Lobachevsky como instrumento para joguinhos de retórica infamante, é um espetáculo tão abjeto que discuti-lo é rebaixar-se. Renan Santos, vá chupar a pica dos seus financiadores, que é a única coisa para a qual essa sua boca serve. Bom, aqui nós temos aqui a rotulagem, né? Que ele começa, né? A linguagem carregada, a gente tem na psicologia do peão o comportamento vulgar, ele observa que o comportamento é de chiqueiro. A gente fala palavrão, normal, eu falo mesmo, mas assim, você vê que ele, né, é chupar pica que sua boca serve, né, é beber o esperma do outro, né, é enfiar o dedo no cu do outro, aí já o discurso já ele é porco, mais porco e sujo, né, porque ele precisa induzir os adeptos dele a continuar, a se prosseguir com esse discurso e eles ficam mais dependentes do grupo, e aí eles vão ficando fechados nesse torvelinho aí de paranoia, fobia, né, e ressentimento para seguir na submissão, né? É por isso que eles fazem isso, né? Aí ele fala o seguinte: o fato de MBL processo, e daí o que tem a ver com o argumento, né? Aí ele diz o seguinte: ele usou o livro do Dr. Lobachevsky. É um livro razoável, mais ou menos, ponerologia política que ele está falando, tá? Que é fraco, ele é perto de estudos sobre a psicologia social, perto do desengajamento moral, o livro do Lobachevsky é uma porcaria. Mas ele dá um insight legal falando, né, sobre você estar num grupo de né, uma sociedade, né, liderada por psicopatas, então as pessoas abaixo vão assumindo comportamentos similares aos psicopatas. Isso aqui é explicado pela metodologia das seitas como pseudopersonalidade. Se você pegar a psicologia do peão mais a pseudopersonalidade e o desengajamento moral, você já explica com referências da ciência de experimentos aquilo que o Lobachevsky explicou com poucos experimentos e tentando misturar um monte de coisa aí, nada a ver, tá? Ele é fraco, assim, a tese do Lobachevsky é muito fraca, tá? É muito pouco experimental. Ele foi uma coisa à parte, né, do que se fazia na psicologia social e acaba sendo utilizado. Então, citar o Lobachevsky não é instrumento de retórica, ou você refuta ou não. E olha só, assim, o livro é fraco, mas a tese não é ruim. Ela só é bem melhor explicada e existem coisas muito mais completas do que isso fora deste material do Lobachevsky. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Então, por isso, o livro do Lobachevsky hoje é irrelevante. Mas se você utiliza, né, na explicação, o que caberia? Ele refutar ou não. Só que ele não conseguiu. Então ele falou, eu não vou. Não, é algo tão objeto que eu não vou discutir, porque ele se rebaixaria. Xadrez 4D, né? Ele quer proclamar uma vitória, mesmo que ele tenha recuado, né? Porque ele não tinha argumento aqui, né? E aí falou: não, se eu discutir, eu vou me rebaixar. Quer dizer, é um teatrinho para enganar o público dele, né? Fugiu da discussão, né? E aí usou leitura mental para inventar a intenção no outro, né? Vamos agora com o Rodrigo Constantino.
Rodrigo Constantino está sempre cada vez mais, né, baixando o nível, né? E aí ele fala o seguinte: Alexandre de Moraes abre investigação sobre atos em que uma minoria pedia a volta do AI-5. Minoria, dane-se que é minoria. Esse truque de falar, é apenas uma minoria. A gente ouviu isso aí também em outras manifestações, né? Lembra da Black Bloc? Quando quebravam tudo? Não, é apenas uma minoria dos Black Blocs, né? Então é a mesma coisa, não? Você está com desengajamento moral e distorcendo consequências. Certo? Então isso aqui é truque bobo, né? De sempre, né? Aí ele fala, tudo bem por mim, mas pergunto, quando vão investigar atos organizados oficialmente em prol do comunismo? Primeira coisa, uma coisa é você pedir um AI-5, outra coisa é você fazer uma defesa do comunismo. Não tem nada a ver. Tá? Você está usando linguagem carregada aqui e manipulando termos. Fazer uma defesa do comunismo não é problema nenhum. Não existe aplicação da lei. Não existe lei que proíbe você defender o comunismo. É você, tá vendo como é que é? Você é autoritário? Você está querendo proibir a defesa de uma ideologia? Uma ideologia cuja aplicação é diferente em vários locais do mundo. Tudo bem que regimes comunistas, na fase inicial de algumas revoluções, foi extremamente violento. Mas quem está dizendo que você defendeu o comunismo está defendendo aquilo? Você está querendo usar o mesmo truquezinho dos olavistas de falar assim, você é cúmplice moral de genocídio se você defender... Não, isso aí é pura safadeza, né? Então, se você usou uma linguagem carregada, a tua demanda não serve nada, não? O lugar da tua demanda é na lata do lixo, tá? Então, pedir um AI-5 é um problema, porque isso aí fere a Constituição. Pedir comunismo, mesmo que você não goste. Você não gosta? Tudo bem, mas não fere a Constituição. Aí ele fala, pode existir um PCdoB em nossa democracia? Claro que pode. Claro que pode. Ele só faz a pergunta sem responder. Defensores de Maduro? Duplo padrão. Não, não é duplo padrão. Não é duplo padrão. Defender Maduro pode ser moralmente equivocado. Eu acho moralmente equivocado. Eu acho moralmente não é equivocado. Eu acho um erro moral, uma falha moral. Tá? Da mesma maneira que defender Orbán. Mas, de novo, não é defender um autoritário fora do seu país, não é o mesmo que defender o autoritarismo aqui. É aqui. Existe a lei aqui. Tá? A gente tem, por exemplo, o governo Bolsonaro, todo dia afagos ali com Orbán. Assim como tinha na época do PT, afagos com a Venezuela. Pela merda. Agora, defender aquilo que se fez lá, aqui, aí é outra coisa. Então não confunda, tá? Não há duplo padrão. Você tentou arrumar um duplo padrão, né? Sempre a chantagem emocional, né? Agora com a linguagem carregada, porque você quer uma falsa equivalência, né? E você está envenenando. Sim, pode existir o PCdoB, tá? Se você quiser elogiar o Orbán, pode elogiar. Agora, se você... E eu vou te criticar. Aí sim, se você elogiar o Orbán, eu vou falar, tá vendo que bosta, né? Se você elogiar o Orbán, viu, Constantino? Aí eu vou falar, tá vendo que merda? Criticava quando o PT elogiava o Chaves, mas elogia o Orbán. Tá certo? Aí sim, eu vou te criticar moralmente, mas não é algo anticonstitucional, não é algo contra a Constituição, entendeu? Não entende, veja, eu falo entendeu, né? Mas por uma questão, é costume, né? Porque eu sei que você está fingindo, né? Desde o começo, né? Aí ele fala, essa hipocrisia, esse escancarado viés ideológico que conta com o apoio de boa parte da mídia que tanto revolta. Cara, realmente, não é possível que você realmente fique revoltado com esse fingimento. Você é um hipócrita, Constantino. Você que está fingindo. Você que está fazendo manipulação de termos. Você que está querendo comparar, né, maçãs com bananas. O que é isso? Cara, olha, é pura chantagem emocional, gaslighting. Ah, pra puta que pariu, né? Aí ele termina, né, assim, ó, esse post. Existe um ódio do bem, autorizado. Um salvo-conduto para esquerdistas autoritários. Uma licença para pregar ditaduras, desde que de esquerda. O Brasil cansa. Você não cansa, né? Você não cansa de fazer truques assim, né? A crítica ao Bolsonaro ali foi em relação à defesa de um AI-5 aqui no país. Não é o elogio a uma ditadura lá, que também é contestável, mas não era esse o assunto. Você está tentando o quê? Forçar uma contradição onde não existe, são coisas diferentes. Tá? Infelizmente, a gente, no mundo atual, vai negociar com a ditadura da China.
Vai negociar com ditaduras de direita. Ronald Reagan, rapaz. Ronald Reagan, ele financiou ditaduras como a da Libéria. E aí, como é que você vai fazer? Tá vendo como é que é? Você vai aplicar o mesmo padrão? É tudo um fingimento, né? Isso, ai, meu Deus, tá lá conversando com o ditador lá fora. Infelizmente, relações internacionais, né? E assim, às vezes tem até apoio ideológico, que é contestável moralmente, tanto para o Reagan, quanto para Bolsonaro, quanto para o Lula. Agora, não é o mesmo do que você no seu país pedir o AI-5. Tome vergonha, rapaz. Aí, um outro post, ele faz assim, ó, desafio todo aquele que se diz liberal e assistir na íntegra a live do ministro Paulo Guedes e repetir, sem ruborizar, que este governo não é liberal nem comprometido com o país. Confundir a retórica do presidente com o que o seu governo faz é um grave erro. Constantino, esse governo, ele é autoritário, como eu já falei várias vezes, tá? É fácil demonstrar que é autoritário, e não é uma live no que com um discurso de Paulo Guedes dizendo que não é, que isso vai mudar. São com atitudes, comportamentos, né? O senhor Paulo Guedes, inclusive, já fez menção ao AI-5 no passado. Né? Você sabe disso. Então ele pode fazer uma live de 30 minutos falando, eu adoro a liberdade. Ah, mas daí? Qual é o histórico aí? Afagos com a turma do Pinochet. Né? Com a turma que defendia aquilo que aconteceu, né? Com a turma do Pinochet. Elogio, né? As ações autoritárias de Bolsonaro. Passada de pano para até ameaças à imprensa. É isso que é a verdade. Então não adianta. Esse governo ele é iliberal, tá? E nem um pouco comprometido com a democracia. E você sabe disso. E o Paulo Guedes sabe disso. Aliás, seria estúpido da parte dele, né? Se ele fizesse o mesmo discurso autocrático que o Bolsonaro. Se ele está entrando para tentar dar um verniz e amaciar um pouco o autoritarismo para poder enganar as pessoas, que é o que você e os outros guedistas servem principalmente para isso, né? Então, por que ele vai falar o mesmo discurso que o Bolsonaro, tão explícito quanto o Bolsonaro? Seria burrice da parte dele, né? Não trate os outros como idiotas, viu, Constantino? Você vai tentar tratar e a gente vai desmascarando aqui, tá? Aí ele usa aquele recurso que é assim, ó, confundir a retórica do presidente com o que o seu governo faz é um grave erro. Não, isso aqui é uma grave empulhação da tua parte, tá? Isso aqui, olha, eu fico imaginando, isso aqui é todo governo, todo relacionamento abusivo tem gente que faz esse tipo de truque sujo, né? Que aqui você vê, né, ó, primeiro, que em todo esse post, se você usou duplo vínculo, que é você que valida, não, eu tô te desafiando. Não, desafia a puta que pariu. Ou você argumenta ou não argumenta. Tá? E citar uma live do Paulo Guedes não significa nada. Seu argumento é uma porcaria. Chantagem emocional, sabe? Você vai repetir sem ruborizar, né? Ah, vá merda. Né? E aí, ele vai. Isso aqui é um truque que você está fazendo de confundir a retórica do presidente com o que o seu governo faz, é um grave erro, né? Gaslighting, trivialização, isso é coisa de. Abusador tem mania de fazer isso, né? Eu recomendo dar uma lida em livros. Tem muitos livros sobre relacionamentos abusivos, né? E quem estuda narcisismo é bom estudar isso aí também, né? Então, assim, o cara chama a mulher assim: você é uma vaca, você é uma prostituta, mas não liga porque. Aí a outra chega, ele usa no gaslighting, né? Alguém para falar assim: não, liga para ele que diz, não. O que importa a atitude dele, né? A atitude dele é o que importa. É a atitude de amor a você. Pô, mas o discurso é parte, a comunicação é parte do seu comportamento, dos seus atos, do que você está implementando. Então, fingir que um autoritário ele pode falar o que quiser e ser tratado, não, é bobinho, o que importa é o governo dele. É assim que Hitler chegou ao poder. É assim que Hitler escalou. Não, ligue não. Liga não. Liga porque ele está falando, não. O que importa é a economia, economia. Liga não. Olha o que aconteceu, né? Então, vocês servem para isso, né? Para distrair as pessoas, né? Essa papo aí, confundir a retórica do presidente com o que o seu governo faz, olha, na verdade, a retórica do presidente está alinhada com o que o governo é. Um governo autoritário e sectário, e nesse governo vocês são o quê? Comedores de migalhas. Né? E que mais? Aí, olha só.
A Miriam Leitão, ela mostrou que o governo é chavista, né? E aí, o que o Constantino escreve? Da Miriam ou da Vera, a gente espera essa narrativa estapafúrdia. Mas triste mesmo é ver o MBL seguir pelo mesmo caminho. Bom, triste mesmo, não sei o que. Ele está fazendo uma cobrança, é uma chantagem emocional. E aí, aliás, ele está usando um comportamento vulgar. Observe que ele fica querendo dar baixaria com a Vera Magalhães, porque nessa base do chiqueiro moral, né, que é a base que agora quer cooptar olavistas, os guedistas, que são os bajuladores do olavismo, né? E esse pessoal, eles precisam trazer as pessoas que são decentes, de comportamento decente, para dentro com provocação, né? Então, o comportamento dele não é digno de jornalista. O jornalista profissional não age como ele está fazendo, né? Então, aqui é chantagem emocional. E é triste ver o MBL seguir pelo mesmo caminho. O MBL só discordou da direção que vocês foram. Vocês são vidraça. Você, Constantino, é vidraça. Não fique. Você tem essa mania, né? Você está dentro de um chiqueiro e fica com raiva de quem não quer entrar nesse chiqueiro. Olha o teu comportamento. Você quer que a gente vá fazer esse comportamento que você está fazendo? Enfia no cu. Pega o chiqueiro que você tá, enfia no teu rabo, rapaz. Aí ele diz o seguinte: Moro, Guedes, Tarcísio, Marinho, Salles, Tereza, Pontes, ministros do chavismo, governo socialista, triste fim. Olha, primeiro, Moro. Moro, hoje, o que ele serve? Para dar lustre para um autoritário. Problema dele. Vai ser exposto por isso. Guedes, financiador, né, da plataforma econômica, né? Então, quer dizer, para dar o dinheiro, né, para arrumar a grana, de um governo autoritário. É um cara que já elogiou o governo Pinochet no passado. Tarcísio tá lá de maneira pragmática, e daí? Tereza, aliás, já foi até esculachada esses dias porque não xingou a China a pedido dos sectários. Salles já está adotando discurso extremista faz muito tempo. Marinho é técnico, e aí? Pontes é Zé Ruela que deixa qualquer coisa acontecer e nem brecou avanços anticientíficos do Bolsonaro. Pontes é outro picareta, né? Então é o seguinte, você tem aqui, razoável aqui, ó, Tarcísio e Marinho, assim, em termos de comportamento, não tô falando nem de ideias, né? Mas todo governo autoritário vai ter alguns civilizados para mostrar. Bom, o que é isso, gente? Você quer que o primeiro governo que todo mundo seja igual o Weintraub falando assim: aqui a égua sarnenta da tua mãe, cocô, tira o pito para fora, começa a mijar, assim, sabe? Ninguém fez, mas logo vai fazer. Você quer que seja todo mundo assim? Vai a merda, Constantino. Ministros do chavismo? Não, sim, são ministros de um sistema autoritário de direito e eles se apitam muito pouco. Tanto que a dona Tereza sofreu humilhação. Aliás, a Regina Duarte também foi linchada aqui pela turma essencialmente mais chavista. Então, vocês ficam muito bravos. Deu para ver que incomoda vocês descobrir o chavismo, né? Mas você pode ter certeza que tem motivo para ficar muito mais raiva, né? Então você usa a linguagem carregada de chantagem emocional aqui, né? E eu apostei nessa garotada e alguns ainda têm salvação, quero crer. Oh, é o evangelizador, né? Que estão aí se queimando, né? As pessoas agora estão vendo que vocês são desumanos, né? Olha o comportamento de vocês aqui nessa pandemia. Foi degradante, né? E agora eu quero. Não, a salvação é vir aqui pro meu lado, né? Vocês que fiquem de olho, viu? Vocês capaz de tomar um expurgo aí se conseguirem essa tão desejada autocracia que vocês vão ver, né? Você é vidraça, porra, né? Aliás, eu apostei em você, né? Apostei não. Eu já te elogiei no passado, achava que você tinha valores, que você defendia, e hoje a gente vê que você não tem valores. Quando o ambiente é assim, ele é degradado, é um ambiente inseguro, não tem espaço, não vale a pena participar desse tipo de ambiente. É um ambiente de chiqueiro, é um linchando o outro, é só baixaria. Sabe, a luta aí dentro desse chiqueiro da direita guedista e da direita olavista é só um jogando merda em cima do outro, enfia no cu, assim, sabe? Pega isso aí, quer comer a merda? Vai comer merda. Eu não quero, eu não gosto. Aí ele fala o seguinte, né? O MBL lamentavelmente virou uma mistura de Miriam Leitão, Vera Magalhães, Alexandre Frota e Felipe Neto. É um coquetel molotov, fadado ao fracasso. Que decepção. Bom, primeira decepção já é aí também de novo, mais gaslighting,
Ah, é fadado ao fracasso. Xadrez 4D. Ah, se é fadado ao fracasso, por que você está enchendo o saco, então? Esse é o problema do xadrez 4D. Vocês são, ó, xadrez 4D você fala, você vai fracassar, você vai acabar, você vai sucumbir. Então por que você está me avisando? Por que você está avisando o MBL aqui nesse caso? A enganar o outro, né? E ainda fica comparando aos outros aqui. Na verdade, a Miriam, Vera, Alexandre, Frota, Felipe, todos aqui, se você pegar provavelmente o MBL, pelo que eu conheço do Renan e dos coordenadores lá, eles não concordariam 100% com nenhum desses. É que, de novo, aí, vocês que estão nesse chiqueiro moral, vocês não entendem uma coisa chamada independência de pensamento, porque vocês estão agora tendo que pensar quase igualzinho os Olavetes na defesa de Bolsonaro. Então você não sabe mais o que é pensar independentemente. Aqui é um discordando do outro em um monte de questões. Mas você nem pode esquecer. Constantino, esqueça. Você não vai nem imaginar como é que é essa sensação mais de ter independência de pensamento. Desista. Você não consegue nem abstrair mais. Você já esqueceu, sabe? Agora, para você é só submissão, né? E quem não soubesse fica enchendo o saco. Aí outro que ele falou, ataques às figuras não representam necessariamente críticas às instituições. Ah, então você vai atacar todas as figuras das instituições, né? A turma do Congresso que não presta, o Centrão que não presta, aquele monte que não presta de maneira vaga, ou os governadores em geral que não prestam, mas eu não estou atacando as instituições. Então, o que é, então? Esses poderes são feitos do que, então? Se você tirar as pessoas, né, eles são substituídos por espíritos. Assim, né? Por favor, né, Constantino? Se você ataca todos os membros, generaliza os ataques aos membros de uma instituição, você está atacando ela. Desengajamento moral, você sabe que está defendendo que o presidente tem uma atitude chavista e você tem que esconder isso aí. Só isso, né? O resto é papo furado seu. Você é uma figura vergonhosa, viu, Constantino? Vamos falar aqui agora. Então, olha, quem é que veio com papo furado? O Leandro Rochel e o Otávio Facuri vieram com ficaram bravinhos com o texto da Miriam Leitão, em que ela apontou, sim, que o governo Bolsonaro é chavista, e ela acertou em cheio, tá? Mas eu queria falar especificamente da tua abordagem, viu, Constantino? Você falou o seguinte, né? Você falou o seguinte: o governo Bolsonaro tem uma agenda liberal de privatizações, contenção de gastos públicos, abertura comercial, revogação de barreiras burocráticas. Isso vai exatamente à contramão do plano chavista ou petista. Mentira. Tá? Primeira coisa, você está confundindo, tá, plataforma política ideológica com modelo de poder, plano de tomada de poder. O plano de tomada de poder, o plano de poder chavista é exatamente igual ao plano de poder bolsonarista. A diferença é o seguinte: aonde você vai pegar a grana? Para pagar a base. Né? Então, como ele está aqui destruindo direitos, né? Fazendo, por exemplo, olha como ele está tratando as pessoas aí como mercadoria, né? Usando o neoliberalismo, que vocês são neoliberais, né? Mas para um princípio autocrático do mesmo jeito. Então, simplesmente o pessoal viu, puxa, eu consigo pagar uma autocracia sem usar tanto a grana de uma estatal como a estatal de petróleo. Já o Chaves não. Então o Chaves tinha que usar a grana da estatal de petróleo. Então ele não podia usar uma agenda igual. Mas aí, tirando isso, é a mesma coisa. Né? Vamos ver então o que nós temos. Né? Você usou linguagem carregada, você distorceu o termo plano chavista, né? Porque na verdade você está querendo chamar isso aqui, né, o plano chavista, confundindo com plataforma ideológica. E não é, realmente. Um é de esquerda, outro de direita. Mas é a mesma coisa. Tanto que um clone, né, só que adaptado para a ideologia do seu ambiente, é o Orbán. O Erdogan também. Também são. Poderia ser, ó, chavismo, né, urbanismo, né, e erdoganismo. Só que o interessante do Chaves é que o Bolsonaro ele copia muito o mesmo estilo. Por exemplo, a convocação de massas quando você está em fragilidade. Então, se sente uma fragilidade, alguma coisa assim, já começa a convocar massas que, na verdade, vão ser os seus grupelhos, né? Os grupelhos organizados, assim como o Chaves fez várias vezes para mudar a Constituição, para tentar adquirir mais poder, e sempre nessa convocação de massas, ele usava a mesma retórica, mesmo papo. É o establishment, eu sou o povo, né? Ele até tinha uma aderência maior no começo, né? E depois você vê com o Maduro que tem muito de farsesco, cada vez vai ficando mais farsesco, né? Mas é a mesma jogada, o discurso é igual, né? Então, muito significante vazio eles utilizam, né?
o discurso, né, anti-ciência e o anti-intelectualismo, nos dois, é muito grande. Né? E isso é uma característica específica também, porque o chavismo, mesmo que alguns progressistas, assim, é uma pena, né, que do Brasil tenham defendido o Maduro, o Chávez, ele abordagem anti-intelectual e ele se uniu a grupos de orientação religiosa e usou sim a abordagem de misoginia, né, de homofobia. Então é a mesma coisa nesse sentido. Em relação à censura, a censura por parte do chavismo também ela é no mesmo estilo da busca pela censura no bolsonavismo. Porque é sempre assim, você vê, por exemplo, ameaça de caçar a concessão da Globo. Essa é uma atitude chavista que o Chaves fez muito antes e o Maduro faz sempre fazendo. É que depois da primeira destruição da, da liberdade de imprensa, aí as outras começam a aparecer, né? Isso também já aconteceu na Hungria, tá? A Hungria tem vários atos de violação à liberdade de imprensa e também acontece, né? Lá. Como por causa do anti-intelectualismo, né? Existe um processo, sim, de ocupação do espaço público das universidades. E nisso também a similaridade entre o Chaves e o Orbán e o Erdogan é muito grande. E mesma coisa o Bolsonaro. Tanto que o Weintraub é um ministro anti-intelectual. A plataforma anti-intelectual deles é similar, mas é muito parecida mesmo também com a do Chaves. Né? A intensidade com que ele interfere nas reitorias e se orgulham de fazer. Pô, né? O Weintraub, olha só, ele chegou até a difamar as universidades, acusando-as de plantação de maconha. Então, algumas, né, que ele falou, e foi chamado até no Congresso. Então, nesse sentido, também muito similar. O nacionalismo também é a mesma coisa. Eles não usam abordagem patriótica, eles usam a abordagem nacionalista. Né? Então, isso aqui que na verdade, não é a defesa dos valores de uma pátria, né? Os valores maiores, mas os valores de grupos específicos que dizem representar esta nação. Então, aí é o nacionalismo, né? Muito uso de conspiração também. Ambos usam esse medo do perigo estrangeiro, então, que é o inimigo externo. Então, o Chaves, ele utiliza, por exemplo, o medo dos Estados Unidos, né? Do mesmo maneira que agora, o que nós estamos vendo? A turma do Bolsonaro usando medo da China. Ah, mas o Bolsonaro não está falando isso. Tá, mas a militância está. Tá? Então, também as atitudes de busca de isolamento, porque a busca do isolamento facilita na redução de base, que é uma ação que vai tendendo aos poucos à autocracia. Né? Então, por exemplo, o Chaves ele saiu da comunidade andina das nações, né? E o Bolsonaro já chegou, né, a ameaçar a saída de Unasul, essas coisas. Então, este tipo de busca de isolamento, né, ele é útil para alguns interesses autocráticos. E você vê, né? Então você tem muita coisa aqui, a cooptação, e quando você tem essas massas que vão sair, essas falsas massas que vão sair em manifestações, você tem gangues mesmo, né? Então você tem as gangues de motoqueiros que tinha no chavismo, né? Você tem aquelas pessoas que eram cooptadas, né, no Estado para ir lá se manifestar porque não podiam perder o emprego, né? E esse tipo de grupo, né? Esses grupos de interesse que são bem suspeitos aparecem. E nós temos também aqui uma questão do gabinete do ódio, né? Que na verdade, as milícias do ambiente real são trocadas por milícias do ambiente virtual. Então, observe que é um chavismo de direita, né? E é um chavismo por quê? Porque ele usa muito o populismo da América do Sul, né? Para poder implementar uma plataforma que também tem muito a ver com o urbanismo e o erdoganismo. Se vai conseguir, nós não sabemos. Tá? Então é isso. E aí vocês, né, mentiram para as pessoas dizendo: o Brasil vai virar Venezuela. Era uma mentira. Né? Pessoas como você mentiram pra cacete. Mentiram pra caramba. Não, na verdade, tudo que agora é ambicionado por esta turma é um chavismo de direita. E então a similaridade é total. A única coisa é o quê? É onde vai pegar o dinheiro para pagar a base. Então, o Hugo Chávez escolheu uma abordagem socialista, né, para pegar o dinheiro, porque havia uma estatal de petróleo ali, era a melhor maneira de fazer, e o Bolsonaro está escolhendo aí essa turma guedista aí para poder tirar direitos, né, e pegar essa turma vai ganhando dinheiro na bolsa enquanto ele vai avançando. E no final das contas é aqui, são duas plataformas iliberais, como o Orbán também é iliberal.
Né? Então, não é espernear. Vocês são chavistas de direita. Você talvez não seja, mas você é um oportunista. Então, talvez você esteja pensando, né? Lembra, comedor de migalha. Você é de segunda categoria. Você não tem ainda um alto nível, né? Aliás, eu quero só lembrar o seguinte: eu falei aqui que o Ruschel era covarde, e em outro momento eu falei que ele tinha coragem. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: na época do Grupo Internet Livre, o Ruschel ele tinha mais coragem de assumir as posições, né, do que um Constantino, que sempre ficou no recuo e aceitando os linchamentos, e se tornou essa figura objeto hoje. Tá? Agora, se você comparar com os sectários mais de primeira divisão, tipo Talibã, obviamente com Ruschel, né, ele é covarde, tá? Perto desses caras, porque fica só na internet. Né? Ele fica fazendo o discurso, ele tem coragem de mostrar a cara na internet, mas a coragem é só virtual. Né? Mas o Constantino nem tem essa coragem, né? Nem a virtual, ele fica só intimidando as pessoas que ele sabe, né, que não vão, né, bater de volta, mas agora ele tem sido desmascarado também e vai ser cada vez mais, né? Então, vocês são chavistas de direita ou bajuladores de chavistas de direita, e é só pegar e fazer um checklist de comportamentos e achar. E isso que é o mais interessante, vocês se tornam previsíveis. Né? Então, a gente tem que aprender com o que aconteceu na Venezuela, em primeiro lugar, e também com o que aconteceu em segundo lugar na Turquia e na Hungria, para não deixar que vocês consigam o tão almejado, né, sistema autoritário, né, autocrático de poder, onde as pessoas que discordam poderão ser perseguidas. Não é? Então, a gente vai ficar de olho e você pode chorar o quanto você quiser. Né? Quanto mais a gente vai ficar de olho no chavismo, como ele funcionou, mais a gente vai reagir melhor a tipos como vocês. Certo, gente? Valeu, um abraço, até mais.